Olá, bom dia a todos! Nós chamamos esse momento de uma nova era para o mundo de regeneração e de maneira muito rápida trazemos as informações do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda. Este vídeo é referente ao capítulo 11, intitulado Aprendizagem Constante. No vídeo anterior, Manuel conta o episódio em que ele presencia a doutrinação de um grupo de católicos. E aqui eles continuam então nos trabalhos de auxílio aos desencarnados no tsunami. E ele conta que o dia era claro e azul, um dia lindo. Entretanto, as aflições humanas eram tantas que a região em que eles estavam continuava muito carregada. Era de realmente causar medo. Ele diz então que as pessoas encarnadas ficavam lá revolvendo os montes de entulho em busca de pessoas ainda com vida, e haviam barracas de emergência hospitalar, muitos espíritos encarnados e desencarnados, e nesse momento se acerca do mentor deles uma senhora desencarnada. Ela conta que era avó de um jovem de 25 anos, que frequentemente visitava aquela região acompanhado de amigos. O menino era usuário de drogas químicas e atraía jovens inexperientes e sonhadoras. Era um conquistador. E depois ele negociava essas meninas, traficava essas meninas para o mercado do sexo. E a vozinha diz que ela, por vezes, se encontrou com ele em sonhos, tentando mudar essa atitude do garoto e nunca conseguiu. E ele então estava em um hotel no momento do tsunami, foi carregado pelo desmoronamento do hotel, pelas ondas. E quando foram aí tentar encontrar os cadáveres, ele foi encontrado com vida. Vários dias depois da tragédia, ele é encontrado com vida. Então eles vão até o centro cirúrgico, observar o garoto, e o médico diz que o menino não teria chance de sobreviver. Então o Dr. Charles explica que ele estava gravemente afetado, sem menor possibilidade de recuperação. E aí então eles veem o espírito do jovem preso ao corpo, mas se debatendo, porque dois espíritos desencarnados, muito cruéis, batiam no espírito do jovem. E além disso, emanavam vibrações de ódio que o garoto, pelo chakra cerebral, solar e cardíaco, absorvia, o que naquele momento estava debilitando o coração do jovem. E eles então ficam, os dois espíritos, blasfemando, pedindo que ele morra, jurando a sua morte. Eles eram pais de moças que teriam sido enganadas por esse jovem, abusadas e traficadas. E então eram muitas as energias que eram direcionadas ao garoto, querendo de fato que ele morresse, para que então o espírito dele pudesse ser apreendido por eles. Eles então estavam tentando de fato matar, não é? Só que o Dr. Charles, o mentor, de Manuel, diz que ele não poderia morrer. Havia ainda o que se cumprir. Ele necessitava sobreviver, mas sem que recupere a lucidez, teria uma longa experiência vegetativa de recuperação.
Então ele se acerca dos homens, né, que estão tentando matar o moço e começa a falar sobre eles, sobre a sabedoria divina, sobre Alá e o Alcorão, já que eram muçulmanos. E então eles se negam a sair de perto do jovem. Então o Dr. Charles diz que ofereceu a eles, né, a bênção da caridade para com aquele criminoso. Então havia outra maneira, outro recurso para poder ser usado numa situação como essa. Ele então se coloca em prece, assim como todos os que estão em sua companhia. E então luzes vão se acercando, energias vão se acercando desses dois homens e eles acabam sendo dominados, né, por um torpor, amparados por uma enfermeira espiritual e colocados no solo, né, para serem transferidos para outros locais. Então, o espírito do jovem se encaixa novamente no corpo dele, ele tem uma convulsão e o médico informa que ele vai sobreviver, receberá os recursos necessários e vai ser transferido para o lar, onde vai experimentar uma longa trajetória de recuperação. E nessa situação, Manuel pergunta para o Dr. Charles, diz ele: pelo que depreendo, os adversários espirituais tramavam-lhe a desencarnação. E o Dr. Charles diz que sim, que poderia ser chamado de um homicídio espiritual. Ele pergunta então se aquilo ocorre com frequência. O Dr. Charles diz que sim, porque o campo das causas é o mundo espiritual. Aqui na Terra, nós materializamos todas essas ondas de amor ou de ódio. É uma parceria psíquica que hipnotiza aqueles que conviveram nas esferas espirituais. Então, uma vez encarnado e detido aí pelas malhas vibratórias dos seus desafetos, as pessoas acabam se tornando sujeitas a essas vibrações, a essas energias que vão se espalhando pela nossa aparelhagem carnal, pelo nosso corpo. E claro, quando elas são deletérias, quando elas são ruins, elas produzem efeitos ruins. Ele diz ainda que tudo quanto ocorre no soma, procede da psique, enquanto do espírito, que é o condutor do carro material. Então, quem conduz o nosso corpo é o espírito e é dele que parte tudo. O conhecimento da verdade, segundo o Dr. Charles, é libertador, porque se esculpe no pensamento e nas ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. Então, eles regressam, né, aos locais de atendimento dos irmãos desamparados, que foram, sem aviso prévio, surpreendidos pela morte, e que, claro, mergulhados nos fascínios do corpo, nunca se deram a permissão de refletir em torno da inevitável presença da morte e, portanto, de se aperfeiçoar moralmente, para que nesse momento o desencarne fosse, de fato, mais tranquilo. Porque, afinal de contas, como vimos até aqui, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. E sabendo disso, a mensagem é de sempre, que nós possamos ter atitudes melhores para tentarmos ser melhores hoje do que fomos ontem. Boa semana a todos!